Boa noite, Tawane. Boa noite, Vitória. Boa noite, Poliana. Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de gestão financeira. Professor Santos. Vamos começar com custo de capitais, ou custo de capital. O custo de capital normalmente é estimado em um determinado ponto de tempo e reflete a média futura esperada de custo dos fundos no longo prazo, baseado na melhor informação. Boa noite, Francileide. Boa noite, Eliane. Boa noite, Poliana Souza. Então, vamos lá, falando de custo de capital. No custo de capital, só mais um minutinho. Boa noite, Ailton. Boa noite, Jennifer. No custo de capital, normalmente é estimado um determinado ponto de tempo e reflete a média futura esperada de custo dos fundos no longo prazo e baseado na melhor informação disponível. Só mais um minutinho. Boa noite, Hanna Miranda. Boa noite, Leandro. É... O que ele está querendo dizer? Com esses fundos, na realidade,
É um fundo que pode ser chamado de ações de aplicação que você deixou num determinado período, num determinado tempo, em uma instituição financeira, ou também pode ser chamado esse valor futuro, né, que você pode guardar, é chamado de alguma aplicação de ações que você investiu no mercado de trabalho. Então, esse custo de capital, ele é um custo de que deve ser avaliado e olhado com muito carinho. Por quê? Porque numa emergência é o primeiro que você vai recorrer para poder não ficar no prejuízo e não ter problemas no futuro aí, ok? Então, o custo de capital, ele é um investimento que você tem que ter de qualquer jeito na tua mão, porque a tematização sobre o custo de capital é usada em primeira instância para selecionar investimentos de capital que aumentem o valor das ações para os acionistas ou o valor da empresa. Então, o que vai acontecer aí? Esses investimentos que você vai ter dentro desse custo de capital são investimentos que vale a pena para a empresa crescer. A partir da hora que você tem um investimento guardado, todos os acionistas que estão apostando em você, como eu sempre falo, a empresa é olhada em cima do que você tem, tá? Se você tem uma bicicleta, o que você vai valer para quem está te olhando? Você tem só uma bicicleta? Só tem uma bicicleta. Mas você não tem nenhuma casa? Não, eu moro de aluguel. Pô, então você já fica sendo uma pessoa vista de uma maneira negativa. Agora, se você é uma pessoa que costuma crescer, o que você tem? Eu tenho investimento, eu tenho capitais guardados, eu tenho é, ações, e eles vão ver se essas ações são investimento da própria empresa. Se você tiver uma empresa e você quer colocar ela como ações para poder ter melhor rendimento, e quem quiser investir e apostar em você, você jogar em papéis de ações dentro do mercado, imediatamente você passa a ter um valor financeiro maior. Por quê? Porque a partir da hora que você tem esse dinheiro investido, é sinal de que você tem um capital de giro. Você tem um capital onde você pode se socorrer e não ficar no prejuízo. O que quer dizer? Se você tiver uma emergência, como aconteceu agora que nós estamos vivendo, né, uma pandemia, ora, todas as empresas, como é que eu posso dizer, as pessoas as que fazem os comentários, comentaristas, né, eles fizeram uma análise terrível e falaram que as empresas teriam no máximo 3 meses de vida. E foi realmente o que essa previsão sendo feita, foi tudo calculado em cima dessa previsão para fornecer o auxílio alimentação, auxílio para o povo e, ao mesmo tempo, socorro para as empresas também. Só que essas empresas, como tinham 3 meses de vida, o governo, né, planejou em dar esse auxílio depois de 3 meses. Mas aí, depois de 3 meses, quem tem esse capital guardado para poder aguentar durante 3 meses, ficou vivo. E quem não tinha esse capital guardado, quem não tinha o capital de giro para poder continuar girando no mercado e pensar numa nova solução, uma nova saída, porque o brasileiro é criativo, uma nova saída para poder entrar no mercado de trabalho. Então, esse tipo de problema aconteceu e o brasileiro que não tinha capital guardado, imediatamente teve que amargar o prejuízo aí. Boa noite, Daiane. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nájila. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Monize. Boa noite, Joed. Boa noite, Patrícia. Então, o brasileiro que não tinha esse capital de giro ou o investimento da empresa para poder conseguir ficar de pé, teve que amargar o prejuízo aí. E imediatamente não teve como conseguir se colocar no mercado novamente,
por ter essa falha. Ele não soube guardar o dinheiro no decorrer do tempo. Então, na hora que veio o problema, na hora que veio, vamos dizer assim, o dilúvio, né? A pandemia acabou fazendo com que a empresa não conseguisse se sustentar durante 3 meses. E a empresa não conseguindo se sustentar durante 3 meses, ela acabou amargando um prejuízo muito sério aí, que vocês estão vendo no mercado de trabalho aí, que muitos estão passando mal. Mas parece que as empresas estão começando a se recuperar. Estão falando aí que estão dando um bom sinal de recuperação. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Daiane. Boa noite, Cristiane. Então, o que acontece aí? A partir da hora que as empresas começam a ter um bom sinal de recuperação, é um sinal de que nós temos tudo para dar certo, né? Eu vi falar que também está dando, estou acompanhando o mercado, como que está indo a ciranda financeira, para ver como é que o brasileiro está se saindo desse mercado aí que está sendo dominado pela criatividade. Então, se o brasileiro tiver criatividade, souber sair com delivery, outros compras online, então tudo isso daí está fazendo com que a empresa fique em pé. E essas apostas estão começando a crescer. Sendo assim, qual é o primeiro passo? É acreditar que pode dar certo e que nós vamos conseguir ter um bom resultado aí no decorrer do percurso. Agora, o que não pode acontecer de jeito nenhum? É o brasileiro desanimar, né? Boa noite, Deolinda. Boa noite, Joyce. Então, apostando de que tudo vai dar certo, nós vamos fazer de tudo aí para conseguir chegar lá, não é isso? Então, o que nós vamos ter na mão aí? Nós vamos ter na mão o capital de giro. É necessário toda empresa trabalhar com capital de giro. Mas agora vamos falar diferente agora um pouquinho aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, Aécio. Vamos falar diferente agora aqui. Já que nós estamos falando que a empresa tem que ter o capital de giro, pensando um pouquinho agora no cidadão que é pessoa física. Todos nós temos um capital guardado, né? Vamos pensar assim. Vamos pensar, ver na pessoa jurídica lá. Vamos pensar na pessoa física agora nós. Você tem o capital guardado? Você tem uma reserva com você? Caso você tenha que ter uma emergência, você tem aonde você recorrer? Não, nada de parentes, nada de você ir atrás de tio, primo, irmão, não, nada disso, colega, isso daí é um perigo. Estou falando você ter esse capital guardado com você, para numa emergência você ter aonde recorrer. Você não fica desesperado. Você tem esse capital guardado? Pois é. É dessa maneira que a empresa tem que pensar. Se eu tenho capital guardado, os outros vão apostar em mim, os outros vão acreditar em mim. Você tem papéis, investimentos, você tem dinheiro guardado, é o capital de giro que, na uma emergência, você tem aonde recorrer, você não vai ficar desesperado. Então, a tematização sobre o custo de capital é usada em primeira instância para selecionar investimento de capital que aumentem o valor das ações para os acionistas ou o valor da empresa. Quanto mais você tiver guardado, você mais vai ter valor no mercado para poder o empreendedor ou os acionistas investirem em você. Então, o custo médio ponderado, nós vamos começar a ver o custo médio ponderado do capital. O que seria isso? Reflete o custo futuro médio esperado de fundos a longo prazo encontrado pela ponderação de cada tipo específico de capital por sua
proporção na estrutura de capital da empresa, somando os valores ponderados. O que você vai ter aí? Quando ele fala valores ponderados, ele está falando uma média de capital que a empresa tem guardada e que ela pode investir nela mesma. O que você está fazendo agora aqui? Vamos olhar novamente uma pessoa física. Você tem um capital guardado para amanhã você falar assim, eu vou investir, vou comprar um carro, e esse carro eu vou comprar para mim, para eu usar no dia a dia. Então, esse carro que você está comprando é um investimento e é um capital que você pode usar como que? Troca. Então, você tem um capital de giro lá, que ele pode ser transformado em dinheiro para você se socorrer num determinado problema de emergência, ok? Então, esse é o capital médio ponderado da empresa. O que ela vai ter? Ela vai ter vários investimentos, que às vezes pode até não ser as ações, mas pode ser patrimônios que a empresa compra, terreno, casa, que ela tem guardado, imediatamente pode ser revertido em dinheiro para ela se socorrer e conseguir se manter em pé. Então, reflete o custo médio esperado de fundos a longo prazo. O que você vai fazer aí? Você faz um investimento a longo prazo, eu vou comprar um apartamento de longo prazo, e esse apartamento é um investimento. Se eu precisar de algum valor de emergência, eu vou e recorro a esse patrimônio que eu tenho. Então, você, em vez de morar, você vai alugar esse patrimônio e vai ter esse patrimônio como investimento seu, tá? Encontrado pela ponderação de cada tipo específico de capital, por sua proporção na estrutura de capital da empresa. Ora, o que você vai ter? Somando os valores ponderados, você vai ter uma média desses capitais que você tem investido. Então, às vezes, não precisa ser o dinheiro praticamente em si, mas só de você ter esse capital na mão, já ajuda você a não ficar desesperado e nem sair recorrendo atrás de outras pessoas que às vezes nem têm condição de ajudar. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Alan. Boa noite, Alan Siqueira. Boa noite, Andressa. Boa noite, Jéssica. Então, você ter esse capital na mão já vai ajudar bastante você a não ficar no prejuízo aí, né? Então, o que nós vamos fazer aí? Essa média vem para poder ajudar você a não ficar no prejuízo aí, no caso de uma empresa, tá? Der problema num caso de emergência, tá bom? Então, esse custo médio é exatamente esse socorro que você vai fazer na hora que você vai se socorrer. Então, a soma desse capital representa 100% do capital envolvido para o quê? O funcionamento do empreendimento, tá certo? Então, o que nós vamos ver aí? A partir da hora que você tem esse capital investido aí, esse capital é a longo prazo, mas você vê que ele está guardado, você pode usar ele no decorrer do percurso numa emergência. Boa noite, Andréa. Boa noite, Denis. Você pode usar num caso de emergência. Por quê? Porque exatamente nesse momento que a empresa precisa, você tem aonde socorrer. Você tem condições de ficar em pé, sem ficar desesperado aí atrás de um prejuízo ou como resolver o problema aí, então, ok? Então, a soma desse capital representa 100% do capital envolvido para o financiamento do empreendimento. Então, o que você vai fazer? Nesse momento, você quer investir mais, você quer fazer a empresa crescer. Então, você tem um valor guardado com você que pode te dar esse leque e investir mais, comprar um empreendimento ou ampliar seu empreendimento para crescer. Por que não? Você pode até querer montar filiais. Por que não crescer? Então, vamos montar filiais e nessas filiais, é lógico que você vai ter que ter todo um projeto, uma estrutura,
para poder acompanhar essas filiais, porque você não pode perder de jeito nenhum o foco, e nem todos que estão acompanhando vocês podem perder o foco. Então, está junto com você e tem que estar focado para poder ter um bom resultado. Ok? Então, a partir da hora que você vai fazer um financiamento do empreendimento, a primeira coisa que a instituição financeira vai perguntar para você é o que você tem. E se você falar que tem uma bicicleta, você vai voltar sem a bicicleta, ok? Pode ter certeza disso aí. Vai ficar com a bicicleta na mão e voltar sem conseguir fazer praticamente quase nada aí, tá bom? Boa noite, Carlos Arruda. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Peraí. Então, aí, se você chega na empresa para comprar um apartamento, pessoa física agora eu estou falando, você chega na empresa para poder comprar um apartamento, dependendo do apartamento que você for comprar, ele vai perguntar para você, olha, você tem que dar de entrada 30% do valor do empreendimento que você está querendo comprar. Aí ele vai, se você vai falar o que você tem aí de 30% para poder fornecer para nós. Eu tenho um carro. Quanto que vale o carro? Então vamos avaliar o valor do carro e o valor do empreendimento que você quer. Se atingir a margem dos 30%, você vende o carro, pega o dinheiro e dá de entrada no valor do empreendimento que você quer alcançar, que seria o apartamento, ou uma casa, ou sei lá, um local que você está procurando empreender novamente, tá certo? Então é dessa maneira que a instituição financeira vai olhar para o empreendedor. O que você quer? Eu quero fazer um empreendimento e aumentar a minha empresa. Então, eu não vou ficar só nas ações. Eu quero fazer um novo investimento e eu quero que esse investimento seja para a empresa crescer. Então, você vai fazer esse investimento e... Boa noite, Karina. E ele vai avaliar o seu projeto em cima do que você tem. Então, você dá aquela porcentagem de entrada nesse novo empreendimento que você vai fazer e, imediatamente, na sequência, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que a empresa tenha condições de crescer e aumentar, ao mesmo tempo, o seu patrimônio aí, ok? Para você conseguir chegar no seu objetivo, que seria crescer. Então, muitas vezes está uma prática bem ligada uma com a outra, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que você tenha uma boa estrutura de capital. Ora, essa estrutura de capital requer o quê? Um projeto. É necessário que você tenha um projeto e é a combinação entre esses capitais que minimiza e maximiza o valor atual dos fluxos futuros de caixa e do projeto aí, então, ok? Então, o que você vai fazer? Elabora um bom projeto, elabora uma boa estrutura para que esse capital que você vai fazer e montar um novo crescimento dentro da empresa, faça com que você consiga ter um respiro, consiga ter uma alavancagem melhor dentro do mercado que você está querendo crescer. Tá? Então, o valor atual dos fluxos futuros de caixa estão tudo dentro do projeto. O projeto que você fez está caminhando? Porque é necessário que você, dentro do projeto, estabeleça metas. E essas metas que você estabelece
faz com que você comece a querer crescer. É necessário que você tenha esse retorno, ok? Então, o que você vai fazer agora aqui? Nós estamos crescendo, vamos começar a fazer a empresa crescer também, então nós vamos ter que fazer algumas considerações. Então, considerando que a oferta de Professor. Opa! Pode falar? Ninguém quer entrar? Ô, professor, tem um pessoal querendo entrar na aula aí, depois dá uma olhadinha aí, por gentileza. Valeu. Falou, Ailton, já estou aqui. Já estou na área. Boa noite, Sandra. Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Jorge. Vamos lá. Então, nós vamos ter que fazer algumas considerações. A oferta de fundos é infinita e infinitamente elástica. Significa o quê? Você tem um fundo que você pode conseguir se garantir e não vai levar prejuízo, mesmo que venha alguma emergência aí para você resolver. Então, outro caso, na consideração, existe perfeita simetria de informação na avaliação dos retornos dos projetos de investimento entre os agentes que emprestam e os que demandam recursos financeiros aí. Então, é necessário que você tenha esse retorno em cima do seu projeto e o projeto e o andamento do seu empreendimento que você está querendo montar estejam falando a mesma língua, tanto você como a instituição financeira também. Por quê? É necessário que você tenha esse projeto e não deixe fugir do seu alcance as contas que foram feitas, tá certo? É necessário que você tenha essa observação, porque tanto a instituição financeira como os seus investidores e você têm que estar alinhados, afinados e falando a mesma informação. Então, na avaliação dos retornos dos projetos de investimento, entre os agentes que emprestam e os que demandam recursos financeiros, tem que estar falando a mesma língua. Por isso, tem que ter uma perfeita simetria aí de informação, tá? Para não levar prejuízo, então. Vamos ver mais algumas considerações. Se as características do mercado de ações e dos acionistas permitem sempre captar recursos por meio da emissão de novas ações. Ora, a partir da hora que o projeto foi feito e você está tendo um bom encaminhamento aí, das ações que você está tomando em cima do seu empreendimento, então, imediatamente, tem condições de você começar a projetar, fazer um outro projeto, de fazer com que essa empresa aumente mais ainda. Poxa, espera aí, o negócio está funcionando, eu quero aumentar mais ainda. Então, ele vendo que já tem um determinado valor, você já começa a ter uma certa tranquilidade. Aí você vai para mais uma estrutura a ser observada. A estrutura de capital das empresas não impõe restrições à utilização das várias fontes de financiamento, tá? Então, por que não vai impor restrições? A partir da hora que você está começando a crescer e seu patrimônio começa a ter uma melhora dentro do mercado, então está havendo o quê? Uma certa elasticidade, você está tendo uma certa tranquilidade, um certo conforto no seu crescimento. E esse certo conforto no seu investimento vai fazer com que você consiga chegar no mercado de trabalho com mais tranquilidade. Então, todos, quando eu falo mercado de trabalho,
Nós estamos falando de mercado de ações, tá? Os acionistas permitem sempre captar recursos. Ora, espera aí, o que está acontecendo? Você tem um projeto, aquilo que eu falei, você tem pessoas apostando em você. Então, essas pessoas estão apostando em você, imediatamente eles vão ver o quê? Você está usando o dinheiro deles para fazer um empreendimento para a empresa crescer. Ora, se você está crescendo, é lógico que os acionistas vão até apostar mais ainda, porque está vendo que aquelas ações vão ser valorizadas e vão ter mais valor no mercado. A partir da hora que tendo mais valor no mercado, imediatamente os acionistas estão bem na foto, o empreendedor também está bem confortável e ele passa a ter um crédito maior, tá? Inclusive a empresa, a instituição financeira não impõe nenhuma restrição de utilização das várias fontes financeiras, tá certo? Então, o que você vai fazer aí? Várias pessoas vão estar investindo em você e você vai ter uma espécie de uma carta branca para pegar o dinheiro que precisar para poder investir dentro da empresa, para fazer com que a empresa cresça, tá certo? Então, é necessário se observar todos esses detalhes na estrutura de capital para que você não venha a levar prejuízo. Então, olha lá, ó, nessa visão, as empresas procurarão sempre uma estrutura de capital ótima, que minimize, ao mesmo tempo, os seus custos e riscos. Olha, se os investidores estão vendo que você está crescendo, imediatamente eles vão ver também que o capital deles também está crescendo. Olha, está tendo um investimento, a empresa está investindo, a empresa está crescendo, não tem porquê as empresas ou os acionistas não emprestarem o dinheiro para você crescer mais ainda. Significa o quê? Você está tendo um bom resultado, está tendo um bom retorno. A partir da hora que você tem um bom retorno, a tendência é os acionistas também terem um bom retorno em cima do investimento que o empreendedor está fazendo no mercado de trabalho e no mercado de ações para que aumente cada vez mais o seu capital de giro. Então, vamos ver um pouquinho dessa administração do capital de giro. Como é que isso funciona? As finanças têm que estar em dia, a contabilidade também tem que estar perfeita, o planejamento em cima dos projetos tem que estar em ótimas condições, porque é em cima disso que os acionistas estão vendo o crescimento com um olhar diferente da empresa, e o orçamento também tem que estar bem calculado para a empresa crescer. Então, a administração do capital de giro, ele vai observar esses 4 pontos, esses 4 pilares aí, para ver se está tudo funcionando. A partir da hora que esses 4 pilares tem finanças, contabilidade ok, planejamento, tem um projeto bonitinho mandando no mercado do trabalho e um orçamento perfeito, todo bem organizado, não tem por que a administração do capital de giro dar errado. Aí é a hora que você, de jeito nenhum, vai ter problema aí no percurso com a administração das disponibilidades. Aí vamos ver como é que funciona essa disponibilidade aí. Então, a gestão das disponibilidades tem profunda relação com a gestão de caixa. O que seria isso? Ao nível da projeção e execução do fluxo de caixa. Então, você tem que ter um fluxo de caixa controlado, que seria o quê? Entrada e saída, perfeito, pois as disponibilidades compreendem basicamente os saldos mantidos em caixa na empresa e os saldos bancários em conta corrente e as aplicações financeiras de liquidez imediata nos fundos. Quando ele fala em fundo, gente, ele está falando exatamente do quê? Ele está falando do investimento, todo o dinheiro que você tem guardado em ações e outros acionistas estão apostando também em você. Então, é necessário que você tenha, nesse capital de giro, um bom fundo de reserva
para que quando você falar, olha, agora eu quero crescer, eu quero aumentar meu capital, eu quero aumentar meu empreendimento, imediatamente você vai ter como fazer isso e não vai aparecer com a bicicletinha na mão falando para o gerente, eu só tenho uma bicicleta. Não, você tem muito mais com a bicicleta. Você tem um motor girando aí de uma empresa de alma viva, firme e forte no mercado de trabalho aí, e que os investidores também estão apostando em você. Então, é necessário que a contabilidade esteja perfeita, certo? A contabilidade estando perfeita, o capital de giro está funcionando bonitinho e os investidores estão querendo apostar cada vez mais em você. Então, a administração das disponibilidades tem os principais motivos que levam uma empresa a manter as disponibilidades são: primeiro, transação. Olha, você tem que saber o quê? Atender pagamentos para o curso normal das atividades da empresa. Olha, o que você vai fazer aí? Você tem que saber negociar, tem que saber fazer uma boa negociação, tipo fornecedores, fazer um bom balanço dos fornecedores que estão mandando as mercadorias para você, os gastos que você está tendo com o dinheiro que você tem que pagar, prazos para pagar. Então, tudo isso ajuda no quê? Nos pagamentos e, ao mesmo tempo, para a empresa ter um bom resultado aí. Aí é necessário também ter o quê? Precaução. O que seria essa precaução? A reserva de segurança para enfrentar imprevistos. Ora, a reserva de condições para enfrentar o imprevisto é nada mais, nada menos do que o capital de giro, não é isso? Então, esse capital de giro, ele é uma reserva sua, que você tem dentro da empresa, fora que os investimentos que você tem, do empreendimento que você tem lá no mercado de ações e, ao mesmo tempo, fora do mercado de ações. Tá certo? Então, as peças têm que se encaixar. Quais são essas peças que você tem que encaixar? Lembra que nós vimos lá atrás? Nós temos que ter contabilidade em dia, orçamento em dia, planejamento em dia, e tem que ter tudo isso encaixando bonitinho, sem nenhum conflito de ideias. Está tudo falando a mesma língua. A partir da hora que você tem os 4 pilares aí falando a mesma língua, você não vai ter conflito de informação aí. Vamos encaixar essas peças e fazer essas peças funcionar. Mas para que isso funcione, o que você tem que ter na mão? Um bom projeto. É necessário que você tenha um bom projeto para fazer com que a sua empresa comece a caminhar direitinho, bonitinho, para você não ter nenhum problema de disponibilidade dentro do seu empreendimento e dentro da sua empresa aí, no caso. Ok? Vamos ver aí, tem alguém que está chegando aí no momento. Vamos dar uma liberada. Boa noite, Andressa. Então, o que você vai fazer aí? A partir da hora que você tem esse tipo... Boa noite, Eliane. A partir da hora que você tem esse controle, vai fazer com que você fique tranquilo, tá? Na administração das disponibilidades. Agora nós vamos cair num outro problema aí que é perigoso, a especulação, possibilidade de aproveitamento de oportunidades ímpares de bons negócios. Então, o que você tem que tomar cuidado aí? Esses bons negócios, você tem que tomar cuidado para que ele não seja uma armadilha para você. Tá? Então, como eu falo, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tive um colega junto comigo, e aí nós estamos falando de pessoa física agora, tá? E ele, nessa especulação, ele viu lá ações do boi gordo. Ora, ele pegou 50 mil reais que ele tinha guardado com ele, todo o investimento que ele fez durante todo o ano, ele não saía, não ia para balada, então o dinheiro ele guardava, ele tinha 50 mil guardado.
E o rapaz, uma moça, ligou para ele falando que tinha ações do Boi Gordo, se ele não gostaria de investir, porque é lógico que a instituição financeira acaba falando para um para o outro quem tem bom dinheiro para investimento. E esse meu colega foi e investiu no Boi Gordo. E eu fui conversar com ele, eu falei, rapaz, você chegou a ver o boi? Ele falou, não, não vi o boi, mas você chegou aí lá, conhecer a fazenda, onde está sendo criado esses bois aí? Não, não cheguei a visitar o lugar, não. Falei, poxa vida, então eu vou ser sincero para você. Se você não fez isso, você acabou de entrar numa roubada. Vai ver isso daí direito. Se eles não quiserem te mostrar nada, tira o seu dinheiro de lá agora. Tira porque você vai levar calote e não vai ter como pegar esse dinheiro. Mas não deu outra. Logo, logo, passou um mês depois, veio a notícia no jornal, que eu acompanho sempre as notícias que estão passando, o pessoal falou que as ações do Boi Gordo eram uma fraude e todos os investidores que tinham investido no Boi Gordo perderam dinheiro. E quem estava com esse dinheiro foi para onde? Foi para a França. Ele estava tomando champanhe com o dinheiro de quem investiu no Boi Gordo. Olha, gente, vamos devagar, né? Você não pode investir numa coisa que você não conhece e que não é idônea. É necessário você conhecer. Esse cara, esse mesmo infeliz, voltou da França, veio para o Brasil quando a coisa acalmou, 3 meses ou 4 meses depois, e lançou novas ações no mercado. As ações do leitão. Leitão gordo. Não, você vai falar assim, professor, você está de brincadeira. Não estou brincando. Tem umas coisas que acontecem dentro do mercado de ações que, se você não tiver conhecimento, se você não tiver alguém que te oriente, até você pegar o jeitão, como que funciona o mercado, você corre o risco de comprar e ter prejuízo lá na frente. Então, é necessário que você tenha o quê? Conhecimento da área onde você está entrando e vai devagar no investimento. Não precisa investir muito alto aí, para você não ter prejuízo no futuro. Então, o que acontece aí? Aí vai cair aqui na especulação de mercado. Então, a especulação é exatamente isso. Você entra dentro do mercado, não conhecendo, e acaba comprando gato por lebre e não tem como ver esse dinheiro de volta. Esse professor que eu falei para vocês que fez esse investimento, ele viu até o dinheiro de volta, mas não 50 mil, viu? Uma média de 60% a 70% do valor que ele investiu. Ele não pegou todo o dinheiro de volta, mas pegou alguma coisa de volta para não ficar no prejuízo. Mas aprendeu amargamente como não entrar em ações onde ele não conhece e, ao mesmo tempo, por uma pessoa do além que ele muito menos viu falar na vida, né? Reciprocidade exigida pelos bancos como retribuição a serviços prestados. Então, o banco sempre fala com você, se você fez uma espécie de investimento dentro da empresa e está querendo crescer da empresa e na instituição financeira, a instituição financeira quer que você dê um retorno. Então, a primeira coisa que ele vai pedir para você, um saldo médio, para poder eles se equilibrarem a balança lá. Fundões, você pode aplicar em fundões, olha lá, já está dando locais onde você pode investir. Então, você pode investir no fundões, em RDB, CDB, seguro, você pode fazer um seguro aí dentro da instituição financeira, e consórcios, e por que não? Consignados, tá? Mas aí, esse consignados, ele vai vir de quem? Vai vir dos funcionários que trabalham dentro da instituição, dentro do empreendimento que o próprio empreendedor tem. Então, você tem uma empresa, você começa a trabalhar com o banco, com os seus funcionários. Então, você abre a conta de todos os seus funcionários nesse banco, imediatamente, e já dá aquele gancho para os funcionários que quiserem, podem investir em RDB, CDB, seguros e consórcios e consignados dentro da própria instituição onde a empresa abriu a conta para cada um dos funcionários. Vocês estão percebendo? Então, a reciprocidade vai vir exatamente dessa maneira. Você vai fazer uma retribuição dos serviços prestados que o banco está dando para você. Então, você fornece
pega umas contas e começa a jogar os funcionários para ter essa conta imediatamente, dando esse gancho dentro da instituição financeira aí, no caso, tá? Então, é uma troca praticamente disso daí para poder ter um retorno de reciprocidade aí. É o velho ditado, né? O ganha-ganha, né? O empreendedor ganha um bom valor, numa taxa bem pequena, para poder fazer seu investimento, tá? Do empreendimento, e, ao mesmo tempo, ele fornece os funcionários para a instituição financeira, abrindo contas nessa instituição financeira, para poder fazer o quê? Cada funcionário investe no banco no que achar melhor. Tanto é que essa casadinha aí, hoje, não é mais obrigatória. Se você chegar e falar para a empresa, olha, eu tenho uma outra conta em um outro banco, eu já estou falando agora do colaborador da empresa, né? Eu tenho um outro banco que eu já estou trabalhando, eu posso dar esse número dessa conta para vocês depositarem nessa conta? Imediatamente, isso é permitido, e você não é obrigado a ficar com aquela conta que a empresa te forneceu, tá? Mas é lógico, tem pessoas que não têm tanta ginga, tanto como resolver o problema, ele acaba deixando a conta dentro da empresa onde ele abriu, a empresa já tem conta. Mas tem outros que já têm um pouquinho mais de discernimento, já vai olhar e falar assim, opa, eu não quero deixar nesse banco não gosto de trabalhar com esse banco, porque esse banco aí eu já conheço como é que ele é, então eu quero uma outra conta que eu já conheço, eu já tenho, e eu gostaria de trabalhar com essa conta. Pode ser, aí não tem problema. Então, a partir da hora que você passa a conta para a empresa vai depositar o valor exatamente em cima dessa conta corrente que você já tem, pré-determinada para ser depositada aí para a empresa, tá ok? Então, a nível Brasil, você tem o planejamento, tem o orçamento, tem a gestão feita de contratações, e imediatamente você vai ter como crescer aí nesse orçamento. Agora vamos ver o orçamento de caixa. O orçamento de caixa é um instrumento utilizado pelo administrador financeiro com a finalidade de detectar se o somatório de ingressos e o somatório de desembolsos em determinado período irá apresentar excedentes ou escassez. Necessidade, quando se fala escassez, é necessidade, entrou no vermelho, de recursos financeiros em caixa. Olha, o que você vai observar aí? Você vai fazer uma determinada conta, você vai fazer em cima desse orçamento de caixa. O que seria esse orçamento de caixa? Você estaria fazendo um outro projeto, tá? E sempre trabalhando com projeto. Ninguém chega numa empresa para chutar, eu vou fazer isso. Não é bagunçado assim. Hoje eu vou fazer uma garagem. Não, peraí, você vai fazer uma garagem? Não é bagunçado assim. Como você vai fazer uma garagem? Não é assim, você chega, resolve fazer uma garagem e no dia seguinte o dinheiro está na conta. Não é bagunçado assim. Então é necessário que você faça um projeto. Boa noite, Thales. É necessário que você faça um projeto e, em cima desse projeto, você tenha uma maneira de conseguir chegar na empresa tendo um bom resultado em cima de projetos, ok? Então, vamos supor agora, falar de pessoa física. Você fala assim, eu pretendo fazer um churrasco no final de semana. Olha, peraí, você vai fazer um churrasco? Você está percebendo? O churrasco, ele levanta dinheiro, você tem que ter dinheiro na mão. Não, vamos fazer um churrasco americano, cada um traz o que gosta de comer. Peraí, mas mesmo assim você vai ter gasto. O que seria esse gasto? Esse gasto é nada mais, nada menos do que você vai comprar, você vai ter que comprar, você vai dividir com alguém. Então você vai ter que ter, além da casa local, né, que você vai fornecer, você vai ter que colaborar com alguma coisa, com bebida, ou com a carne, ou com carvão, alguma coisa você vai ter que fornecer, você vai ter que colaborar. E isso daí é um custo. A partir da hora que você tem esse custo, não dá para você ficar falando
da hora para outra, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um aniversário de alguém, ou fulano de tal faz aniversário hoje, vamos comemorar onde? Na tua casa. Pô, peraí, na minha casa? Você está percebendo? Tem um custo e tudo isso é necessário que você faça o quê? Um projeto. Opa, peraí, isso tem um custo. Então vamos sentar e ver quanto que nós vamos gastar nisso daí. Está percebendo? Então não é bagunçado assim. E se de repente você está no vermelho? É o que vai entrar aqui, ó. É necessário que você veja nas somatórias o que vai acontecer aqui, ó. O que tem excedente ou escassez, que seria necessidade. E se você está passando necessidade, como é que você vai fazer um churrasco na tua casa? Se você está no vermelho, você vai pedir emprestado para alguém para aumentar mais o vermelho? Para. Então é necessário que você tenha um projeto, faça uma coisa bem organizada, para você não entrar no vermelho, não ter prejuízo aí horrível, que vai mais tarde te pôr numa condição de refém daqueles que você está pedindo emprestado aí. Então, os objetivos do orçamento de caixa são proporcionar um levantamento dos recursos financeiros necessários para a execução do plano geral de produção da organização. Vocês estão percebendo? É necessário que você tenha sempre um projeto na mão. Em cima desse projeto, você vai ter o resultado, se vale a pena ou não fazer um novo empreendimento, um novo investimento dentro da empresa para aumentar e fazer a empresa crescer mais. Otimizar a aplicação dos recursos próprios e de terceiros nas atividades mais rentáveis da organização. Ora, quando ele fala recursos próprios, são os valores que você tem na mão, o patrimônio, o capital de giros, os investimentos, tudo que você tem na mão. E de terceiros? Então, os terceiros são as ações dos acionistas que estão apostando em você e estão querendo ver você crescer. A partir da hora que ele vê você crescer, ele faz com que você tenha condições de pegar o dinheiro na mão e fazer uma boa aplicação, um bom investimento. E é aí que a hora que você vê o dinheiro na mão, tem condições de você fazer o investimento. Tudo em cima do projeto, plano geral. Você vai fazer todo o plano, vai ter todo o projeto, o que você tem e o que você vai gastar para você conseguir chegar no seu objetivo. É necessário que você tenha tudo isso na mão para não ter prejuízo lá na frente, ok? Então, o orçamento de caixa, em síntese, o orçamento de caixa visa a estabelecer o equilíbrio entre os ingressos e desembolsos da organização em determinado período. Olha, você vai fazer um cálculo, quanto tempo eu levo para esse projeto ficar pronto? O desembolso vai dar o que nós temos na mão. Vai ter condições de cobrir? Vai. Só que o tempo vai fazer alguns produtos aumentarem. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos um problema sério aí, que as construções, os empreendimentos agora dos prédios começou a crescer do crescimento, desenvolvimento na cidade, que fez com que os materiais de construção aumentassem o seu preço. Esse é o problema do projeto. Então, você faz um projeto calculando no valor dos materiais de construção agora. E daqui a um determinado período, quanto tempo leva? 1 mês, 2 meses, 3 meses? De repente, esse material de construção que você calculou aqui no início era um valor. E lá no final do terceiro mês, o valor já é outro. Então, imediatamente o valor pode aumentar e você não conseguir cobrir em cima desse projeto que você fez no orçamento de caixa. Então, é necessário se fazer com calma, com cautela, e o período para mais tarde não ter que amargar prejuízo aí, tá bom? Então, tudo isso tem que se colocar na balança, porque o orçamento de caixa não dá para se brincar a partir da hora que aumenta. Então, você faz uma conta de R$1.000 e no final do terceiro mês já está dando quase R$3.000 aí, e você fala, pô, mas o cálculo que eu fiz não era esse. Tem esse dinheiro em caixa? Então, tudo isso daí tem que ser observado, ok? Pessoal, vamos para algumas questões. Lembrando que essas questões
elas vão estar lá no Qmágico e para vocês responderem. Eu estou gostando, o pessoal está participando bem no Qmágico, está fazendo bastante questões, eu estou passando tudo lá para o portal. Quem não recebeu alguma informação no portal, manda alô para mim aí para a gente conversar e ficar em dia, tá ok? Vamos para a primeira questão, então? Vamos lá, vamos ver como é que funciona aí. Questão 1. Reflete o custo futuro médio esperado de fundos a longo prazo, encontrado pela ponderação de cada tipo específico de capital, por sua proporção na estrutura de capital da empresa, somando os valores ponderados, refere-se a que área do custo ou de custo? Letra A, custo ponderado do capital. Letra B, custo estrutural do capital. Letra C, custo estrutural ponderado do capital. Ou letra D, custo médio ponderado do capital. Qual letra que é a mais correta aí, gente? Letra A? Estão... E que letra, Tiago? Letra A? Não, Tiago, não é a letra Ah, A. Não é do Machado. Ó, o meu xará respondeu aí, ó, letra Professor, D. eu ia falar agora. Custo médio ponderado do capital. Fala, Poliana, o que você falou? Eu ia falar essa, custo médio ponderado. É isso mesmo. Quando é que você falou junto comigo, aí acabei não ouvindo direito. Mas tudo bem, é isso aí mesmo, Poliana. Vamos lá, ô Tiago, acorda aí, Tiago, não dorme não. Vamos lá. Questão 2. Das afirmações abaixo, qual delas refere-se aos princípios fundamentais da estrutura de capitais? 1. A oferta de fundos é infinitamente elástica. 2. Estimular a autonomia. 3. Responsabilidade dos funcionários. 4. Princípio de fidelidade. Vamos ver qual que seria a correta aí. Letra A. 2 e 4 são verdadeiros? B. 1 e 3 são falsas? C. 1 é verdadeiro? Ou letra D. 4 é falsa? É a C, Não é professor? correta aí. Hã? A C? É isso mesmo, Poliana. Tá certo. Antenado, hein, filha? É isso mesmo. Letra C. 1 é verdadeiro, só a primeira é verdadeira. Ok? Questão 3. Anote aí, gente. Tá tudo lá no. Depois você vai entrar lá no Qmágico e responder lá para mim. Vamos lá. É um instrumento utilizado pelo administrador financeiro com a finalidade de detectar se o somatório de ingressos e o somatório de desembolso, acabamos de ver isso aí, hein? Em determinado período, irá apresentar excedente ou escassez, necessidade, de recursos financeiros em caixa. Letra A, orçamento financeiro. Letra B, orçamento de caixa. Letra C, orçamento de fornecedores. Ou letra D, orçamento de capitais? Qual que é a letra mais correta aí, gente? Letra B. Letra B de balão ou letra D de dado? B de balão. Tá certo, Poliana. Esse balão. Caiu o balão aí, então. Orçamento de caixa. Perfeito. Estão anotando aí direitinho, gente. Não quero ver ninguém tirando nota ruim nesse esquemático, não, hein? Vamos lá, questão 4. Das afirmações abaixo, qual delas refere-se à administração das disponibilidades? 1. Transação. 2. Precaução. 3. Especulação. E 4. Reciprocidade. Letra A. Todas são verdadeiras. Letra B. 1 e 3 são falsas.
Letra C, 3 e 4 são verdadeiros? Ou letra D, 2 e 4 são falsas? Qual que é a letra correta aí, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vai, Poliana. Volta um pouquinho, professor. Não consegui acompanhar a leitura. Verá. As afirmações abaixo, qual delas refere-se à administração das disponibilidades? Disponibilidades, hein? 1, transação. Precaução. 2, precaução. 3, especulação. E 4, reciprocidade. Todas estão certas, professor. É isso mesmo, Poliana. Todas são verdadeiras. Exatamente isso aí. Todas são verdadeiras. Pessoal, vamos ficar só nas 4 questões, tá? Obrigado por vocês terem vindo aí. Estamos torcendo, espero que vocês entrem lá no Guia Mágico para responder lá as questões aí, tá? O professor Alexandre está falando aqui que a professora Lucimar está dando uma palestra lá sobre o eixo de português de pontuação. Quem quiser entrar lá na da Lucimar, vê o link dela aí, já pode ir lá resolver lá, ver se que ela está passando aí, tá bom, pessoal? E bom final de semana, até quinta-feira que vem, a gente se conversa por aí. Não esquece de entrar no Que Mágico, hein, gente? Tá bom, obrigada pela aula. Boa noite, professor. Falou, boa noite para todos também. Ah, se tiver alguém que tem alguma dúvida, pode falar aí, gente. A gente já tira a dúvida agora, aí já não deixa a peteca cair. Pode conversar aí, a gente já vai tirando alguma dúvida. Se tiver alguém que tem algum. Professor, eu só falou de X, Y, Z, eu queria entender melhor como é que é esse X, Y, Z. Pode perguntar que a gente conversa aí, tá bom? Opa.
Fala, Nayara. Boa noite, Lidiane. Se alguém tiver dúvida, pode falar aí que a gente conversa. A gente tira as dúvidas aí. Esse é o objetivo. Lexigal, dúvidas? Joyce, alguma dúvida? Juana, alguma dúvida? Aécio, alguma dúvida? Pedro Whisky, alguma dúvida? Daiane, Bispo, alguma dúvida? Gente, então estou encerrando aí. Professor, boa noite. Boa noite. Esse material já está disponível no Primágico porque não está aparecendo. Eu vou disponibilizar assim que eu sair daqui. Tá bom. Não, é porque às vezes some, né, o caderno das pessoas, aí é melhor perguntar. Tá. Aí uma outra dúvida, professor. Legal. Pessoal. Acabei de sair daqui, eu já entro lá no Quemágico e já libero todos as questões, o texto, tudo para vocês. Tá bom? Tá certo, professor, sem problemas. Uma outra dúvida é sobre o meu portal. Sobre o quê? Eu estou sem o meu portal do aluno. Eu estou sem nota da avaliação 1. Tem nota da avaliação 2. Você já fez a avaliação 1?
Eu vou entrar lá, vou ver. Daiane Bispo, né? Daiane Bispo. Isso, é porque a faculdade demorou de incluir o meu RA. Não sei se é por isso. E demoraram de arrumar a minha grade no portal. Eles arrumaram na semana passada. Sei. Então eu vou entrar. Dar uma olhada. Se seu nome estiver lá no portal, já vou lançar todas lá no portal, tá ok? Tá ok. Obrigada, professor. Falou. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite para você também. Mais alguém tem alguma dúvida? Lex Gal, Joyce, Juana, Pedro Whisky.